Só um tiquinho aqui pra gente se animar. A tia é tão legal, a tia é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Você vê diferente, o que parece igual. Você vê diferente, o que parece igual. Não esqueça, Juvenal. E aí vamos para a nossa aula, que agora a gente tem que fazer uma revisão aqui, né? Temos que ser assim bem rápidos, bem lépidos, bem, né? Ligeirinho que nem um traque, como a gente diz lá no Nordeste. Vice? Então vamos lá. Começando com Tarsila do Amaral, vamos aqui relembrar que ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois foi para Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Ok? Vamos ver mais um pouquinho da Tarsila. Depois que ela estudou, né, aprendeu as técnicas, teve suas influências, ela passou a pintar paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da fauna, flora e folclore do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. É isso aí, ela queria ser, né? Estamos vendo aí. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo que aprendeu em Paris para os seus trabalhos. Né? Estamos vendo aí esse quadro aí, que é uma fusão de outros dois quadros, lembra? É isso aí, a Bapuru com a Negra. Então, bora lá. Agora nós vamos ver sobre outro gênio, né? O de Cavalcante, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, né? Viveu até 1976. Então, ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido a sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, ele também escreveu, né, prosa e poesia. Em suas obras, de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Ok? Só uma pincelada aqui para a gente ir lembrando aí, né? Ok. E o nosso gênio da música, o Heitor Villa-Lobos, teve suas primeiras lições com o seu pai, onde aprendeu violoncelo e clarinete, né? Clarinete aqui, ó. Na Semana de Arte Moderna de 1922, Heitor Villa-Lobos foi o compositor tido como criador e ícone da musicalidade brasileira. Isso porque, olha só isso aqui, antes dele, o ideal artístico para os intelectuais era reprodução da música clássica europeia, como se não fosse capaz de surgir nenhum músico, nenhum compositor do mesmo nível ou mais, ao invés da preocupação com uma manifestação genuinamente nacional. Autodidata e viajante incansável pelo Brasil, absorveu as sonoridades como o choro carioca, folclore regional e os ritmos indígenas e africanos, transformando essas influências em obras eruditas e inovadoras, respeitadas no mundo inteiro. Ainda sobre o Heitor, ele levou a música brasileira ao mundo, projetou internacionalmente a música brasileira, apresentando-se em Paris, nos Estados Unidos e Europa, onde suas obras foram executadas nos teatros mais prestigiados. Influenciou também as gerações futuras, porque foi mestre de compositores como Tom Jobim,
influenciando diretamente a bossa nova e o tropicalismo também. Nas instituições, ele fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Após sua morte, foi criado o Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Pois é. Então, agora nós vamos para as nossas atividades. É rapidinho, tá? Vai bola. Olha, né? O nosso coração aí, digo. Mas fica tranquilo que a gente lê, quando a gente lê aí, né? Tudo fica mais claro. Vamos logo para a nossa primeira questão, então. Oi, olha aí. Pronto. O contexto, né? O pano de fundo aqui. Tarsila do Amaral e sua arte brasileira. Tarsila do Amaral foi uma artista que pintou paisagens rurais e urbanas do Brasil. E também, né, fauna, flora, folclore, tudo do povo brasileiro. E ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Ai, meu Deus do céu, essa foi telegrafada, né? Essa citação acima refere-se a qual artista? Por favor, não erre. Né? Qual desses artistas aí? Foi algum deles? Hein? É claro que não. Então, estamos aqui que não foi de Cavalcante, não foi Menor de Pique, que era jornalista, não foi a amiga Anita Malfatti, nem foi o jornalista Mário de Andrade, né? Então foi a própria Tarsila quem falou que queria ser a pintora do Brasil. E o nome dela não está aí, então a resposta, letra E, por eliminação. Ok? Beleza, mas mesmo assim estava, né, na cara. Vamos lá para a nossa segunda questão. Juvenal, né? Olha o contexto. A obra Paisagem com Touro, de Tarsila do Amaral. A obra Paisagem com Touro, da fase Pau Brasil, de Tarsila do Amaral, retrata uma paisagem ingênua, bem bobinha, do imaginário rural brasileiro, com casinhas de telhados ocres, vegetação verde exuberante e um touro branco com chifres enormes no centro da pintura. Então, dá uma olhada aí e me diz, qual é a principal característica dessa obra? Então você vai ler, né, direitinho, né, com cuidadinho, para descobrir aí, entre essas características que estão aí, letra A, B, C, D e E, né, o que é a principal característica dessa obra. Então você já leu, você já comparou, você já entendeu que a nossa resposta é a representação do imaginário rural brasileiro com elementos surrealistas. Depois você pode fazer, nessa questão aí, né, estudando mais, você pode ver por que as outras não são verdadeiras, né? O retrato realista da vida em São Paulo, fora. Paisagem abstrata, sem elementos figurativos, fora também. Pintura monocromática com tons escuros, pintura de uma só cor e os tons escuros, fora também. Representação de cenas mitológicas europeias, 999, fora, tá? Então, por eliminação, você também chegava na resposta dessa questão, ok? Vamos para a questão de número 3. Olha aqui, ó. O contexto é a obra O Nascimento de Vênus, de Cavalcante. De Cavalcante fez uma releitura da famosa obra renascentista O Nascimento de Vênus, de Botticelli, né? Transpondo a deusa mitológica para um ambiente tropical brasileiro, utilizando figuras de 4 mulatas inseridas em um contexto atual.
Então, agora ficou bem mais fácil de comparar, né? Qual alternativa descreve corretamente essa obra do Di Cavalcanti? Vamos ler, gente, vamos ler, vamos colocar a concentração mental aí, né? E vamos chegar nas conclusões corretas, né? Eu fico me coçando para ler para vocês, mas eu não vou fazer isso, tá? Porque você precisa se forçar a fazer esse exercício, né? Essa questão da leitura. Então, qual alternativa descreve corretamente essa obra do Di Cavalcanti? É a nossa alternativa B, porque fala que ele utiliza figuras de mulatas em um contexto tropical brasileiro e atual. Olha, está aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Então já dá uma dica aí, é só você ler com calma, com cuidado, né? Então, não aborda sensualidade europeia, não busca mitologia europeia, não retrata a Vênus mitológica no ambiente interno, né? Ele não tem relação com a obra do Botticelli, né? Relação temática. Então, bora lá. Como contexto aqui, a obra Abapuru, da Tarsila do Amaral, é um marco do modernismo brasileiro e simboliza um movimento antropofágico que propunha a assimilação crítica da cultura europeia para a criação de uma identidade cultural brasileira autêntica. Questão: explique o significado da obra Abapuru e sua importância para o movimento antropofágico no contexto do modernismo brasileiro. Tá? Então, essa questão aí é uma questão que você vai ter que buscar, né, na sua memória, você vai ter que fazer suas análises, reler, para poder ter a sua resposta, tá? Eu queria voltar um pouco na questão anterior, só para eu explicar um detalhe aqui importante, tá? É que o detalhe, nós vamos ter que anular essa questão, porque é o seguinte, essa palavra, né? Essa frase inteira que está errada, né? Porque, na verdade, tem uma relação temática, né? Tem sim. Por quê? O tema da obra do Botticelli é o nascimento da Vênus, é a deusa, né? Mitológica. E o tema, baseado nesse tema, o Di Cavalcanti fez uma obra que foge bastante de uma leitura que foge bastante do simbolismo. Então, fica assim bastante discutível, né? Essa afirmação aqui. Ela, no mínimo, é polêmica, né? Então, a nossa questão, por esse motivo, ela fica comprometida por conta dessa letra E, né? Mas dá para a gente discutir bastante, para saber se tem a ver ou não, porque o tema, como o nascimento da Vênus, ele foi bastante mexido na obra de Cavalcanti, mas claramente ele fez uma releitura sim. Então a gente vai rever essa questão aí depois, tá bom, gente? Então vamos enfrentar as situações com coragem. É até bom mesmo para ver se alguém tem essa percepção aí. Qual a sua interpretação? O que você acha? Qual o seu entendimento? Né? Com certeza a nossa resposta correta é essa aqui. Mas essa letra E aqui, temos que abrir aqui um fórum de discussão para a gente ver no que vai dar isso aí.
Tá bom? Então, vamos agora, depois de... Isso ficou na minha consciência, doeu pra caramba, e por isso que eu voltei para a gente conversar sobre isso aí, né? Então, vamos agora mais aliviados para a nossa questão de número 4, né? É uma questão discursiva, né? Então, baseado nesse contexto aí, olha, nessa explicação, a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, é um marco do modernismo brasileiro e simboliza o movimento antropofágico, que propunha a assimilação crítica da cultura europeia para a criação de uma identidade cultural brasileira autêntica, tá? Explique o significado da obra Abaporu e sua importância para o movimento antropofágico no contexto do modernismo brasileiro. Vou fazer um comentário aqui para vocês, aqui, um rápido comentário, tá? É que, veja bem, a antropofagia, né, ela é muito bem-vinda, muito melhor do que aquela ideia de ficar só achando, por exemplo, que tudo que era francês é o que era chique, né? As coisas de fora que têm valor, as nossas não têm. Não é verdade. Tanto a produção deles é bem-vinda também, como temos também os nossos artistas. Nós não podemos ficar só engolindo o que vem e aceitando e comprando coisas de fora, achando que só lá que eles produzem. Eles compram coisas nossas também. Né? Nós exportamos também. Nós exportamos não só engenharias, máquinas e até, por exemplo, falando em engenharia, a nossa aeronáutica, né, tem aviões que são comprados, tecnologia brasileira, tá? E eu me lembrei disso porque o nosso intérprete ele já foi, né? Já foi um cadete, já foi um estudante. Assume aí, porque tu fica com a bola mais cheia aí, tá? Então, pensando nisso aí, você pode desenvolver a sua resposta, tá? E também mantenha essa ideia, né? Nós temos valor também, sim. Eu elaborei aqui uma espécie de resposta para você só ter um parâmetro, mas a resposta é a sua resposta, como sempre. Vamos voltar lá. Deixa eu mostrar aqui, olha. A obra Abaporu, pintada por Tarsila do Amaral, em 1928, representa uma figura humana com membros exagerados, simbolizando a força e a singularidade do povo brasileiro. Está descrevendo, né? O nome Abaporu significa homem que come carne humana, em tupi-guarani, remetendo à ideia de antropofagia cultural, ou seja, assimilação e transformação crítica da cultura europeia para criar algo genuinamente brasileiro. Essa obra foi fundamental para o movimento antropofágico liderado pelo bonitão das tapiocas Oswald de Andrade, que buscava valorizar a cultura nacional por meio da deglutição das influências externas, promovendo uma identidade cultural autêntica e inovadora do modernismo brasileiro, tá? É isso aí, é só para dar uma ideia aí. Mas, enfim, chegamos então ao nosso material complementar, né, onde você pode se aprofundar um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral, né, a pintora do Brasil, né? E aqui a gente termina a nossa aula. Tchau, gente, espero que vocês tenham gostado. Valeu!